Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Amém? É com muita alegria que novamente iniciamos um culto de adoração e louvor a Deus. Hoje, de uma forma diferente, porque não estamos transmitindo ao vivo, mas estamos gravando e depois, então, colocaremos lá nas redes sociais esse culto, essa adoração a Deus. Muito obrigado por sua presença aqui, por estar conosco. Deus te abençoe. Por favor, abra a palavra de Deus, a Bíblia, no livro de Salmo, número 147. Leremos até o versículo 5. Salmo 147, de 1 a 5. Amém? E assim diz a palavra de Deus: Aleluia! Como é bom cantar louvores ao nosso Deus, como é agradável e próprio louvá-lo. O Senhor edifica Jerusalém, Ele reúne os exilados de Israel, só Ele cura os de coração quebrantado. Ele determina o número de estrelas e chama cada uma pelo nome. Versículo 5: Grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu entendimento. Glórias a Deus por isso. Grande e soberano é o nosso Deus. E é por isso que reunimos, e é por isso que adoramos, e é por isso que exaltamos esse nome. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus nesse momento. Ó soberano Deus, eterno e supremo Pai, glórias te damos pela liberdade que temos de te cultuar, pela liberdade que temos de acessar a Tua palavra, e principalmente, Senhor, porque temos a plena certeza da nossa salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glorificado seja o Teu nome, não só nesse dia, mas todos os dias, em todos os corações. Aceita o nosso louvor, a nossa adoração. Fale aos nossos corações mais uma vez e dá-nos, Senhor, entendimento vindo do Teu Espírito para colocar em prática a Tua palavra em nosso coração. E neste momento, tudo aquilo que impede o nosso cultuar, que caia por terra, toda dor, toda imperfeição, toda obra do inimigo, mas que possamos concentrar em Ti, para que fales ao nosso coração. Te louvamos, Te bendizemos e Te engrandecemos, hoje para todo sempre, em Teu nome. Amém. Vamos louvar e engrandecer o nosso Deus com a nossa equipe de louvores. Boa noite, irmãos. Boa noite. Graça e paz. Vamos começar sorteando aqui as famílias pelas quais nós oraremos essa semana. Vamos orar pela família dos irmãos José Hélio, Maristela, Priscila e Rafael. Amém? Vamos orar também por Ellen, Soraya Praz e família. Amém? Ellen, Soraya Praz e família. Amém. Vamos adorar ao nosso Deus, mas antes temos alguns avisos. Na segunda-feira nós temos o pequeno grupo de adolescentes, já está de volta, toda segunda, 19 horas, na casa dos irmãos Giovanni e Camila, na rua Letícia Câmara, número 125. Você, adolescente, pré-adolescente, a partir de 10 anos,
Vocês são nossos convidados para estarem ali toda segunda às 19 horas, estudando a palavra, confraternizando. O foco principal lá é o estudo da Bíblia. Amém? Nessa terça-feira, nós temos o ensaio do coral de mulheres às 19h30. 19 horas, aqui na igreja. Mulheres, meninas, todos estão convocadas para estarem aqui na terça-feira, 19 horas, para o ensaio do coral. Quinta-feira, 19h30, nós temos o estudo bíblico. Domingo, a escola bíblica dominical. E à noite, o culto de louvor e adoração ao nosso Deus. O departamento de ação social da igreja irá promover, no último sábado de fevereiro, de 8 ao meio-dia, aqui na igreja, um bazar. Então, você que tem roupas, acessórios, sapatos, em bom estado, podem estar trazendo para este bazar. E também, esse departamento pede doações para as cestas básicas. Tem algumas pessoas necessitando. Nós temos uma cesta ali atrás, você pode trazer e já colocar lá dentro dessa cesta alimentos não perecíveis. Amém? Coloca aí na sua listinha, quando você for fazer sua feira lá do mês, você for ao supermercado, alguma coisa para estar trazendo para a gente doar para os irmãos que necessitam. Amém? Glória a Deus. Agora nós vamos cantar. E você vai poder adorar o Senhor com os dízimos e ofertas. E nós vamos cantar o hino 543, do Inário para o Culto Cristão. Aqui na igreja nós cantamos muito cânticos do cantor cristão, mas nós batistas também temos o Inário para o Culto Cristão, onde tem umas músicas diferentes, variadas, e hoje nós vamos cantar uma delas, Eu Aceito o Desafio. Todos nós somos convocados para trabalharmos. A seara é grande, os ceifeiros são poucos. Rogamos ao Senhor da seara para que mande mais ceifeiros. Amém? Nós possamos aceitar o desafio de levar a palavra do Senhor aonde quer que nós estejamos. Amém? Vamos ficar em pé, irmãos, e agora nós vamos dar graças ao Senhor, porque Ele é bom demais. E nós estamos aqui nessa noite com esse objetivo, prestarmos culto de adoração, de louvor ao nosso Deus. Graças
Aleluia! Nós damos graças mesmo ao nosso Deus, porque se formos contar, ficaríamos a noite inteira falando das bênçãos dele sobre nós, amém? Ele tem sido bom e nós ansiamos por estar na presença dele, queremos estar nos seus átrios, que a palavra diz que um dia aqui valem mais do que 1000 em outras partes, e nós amamos estar na casa do nosso Deus, amém? busca, que o Senhor possa encontrar em nós adoradores, amém? Podem sentar, irmãos, e nós vamos continuar louvando ao nosso Deus, cantando que Ele é grande.
tua voz. Oh, grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo, meio e fim, o começo, meio e fim, três se formam em um, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Oh, grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o céu, tu és digno de louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o céu, tu és digno de louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, Senhor. Eu convido agora as crianças para estarem vindo à frente, as professoras também que ficarão com elas. O pastor. Pastor Jamildo também estará trazendo a palavra para nós. Achei que você tinha esquecido de mim. Deus, nós te louvamos, te agradecemos por cada criança, te pedimos em nome de Jesus que o Senhor abençoe cada uma delas, Amém, as famílias Senhor. aqui representadas, cada irmã que se dedica a esse departamento infantil. Te peço que o Senhor esteja abençoando esse departamento cada dia mais. Amém. Ó Deus, nós te louvamos por nós que ficaremos também aqui no templo. Fale conosco, ó Deus, nossas mentes estão abertas e receptivas para a tua palavra. Muito Amém. obrigada, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito nos alegra o coração falar da palavra de Deus, falar da Bíblia, falar do reino de Deus, falar daquilo que pertence ao reino de Deus. Deve ser sempre algo que vai trazer alegria no nosso coração, poder compartilhar que um dia
Cristo veio a essa terra e um dia Ele chegou ao meu coração. E um dia, nesse mesmo dia que Ele chegou ao meu coração, Ele trouxe transformação. Essa transformação atingiu não somente a mim, toda a minha vida, mas também toda a sociedade ao derredor. É alegre a gente ver o culto prestado a Deus e esse louvor maravilhoso, e ver gente nova subindo aqui, louvando e exaltando a Deus. Parabéns para as meninas, parabéns para os meninos domingo passado. É bom a gente sentir que essa nova geração também se desperta para isso. E, inclusive, isso é um desafio para a nossa igreja. O desafio passa, ou os desafios passam de tempos em tempos, de forma diferente em nossas vidas e na sociedade. E nesse ano temos o desafio que é o ano do serviço, ou o que a Igreja Batista Boa Vista dos Matos traz e apresenta a Bocaiúva, a região onde ela atua. O que eu vou fazer em relação a isso? O ano passa, os dias passam, e o que estamos fazendo? Bem verdade é que na nossa vida há perdas de tempo, de pessoas, de valores. Estamos presos a um tempo de polarização. Tempos muito difíceis. Partimos então para o ano 2023, em que o país ficou praticamente dividido, meio a meio, quando se fala de política. E o que fazemos em relação a isso? Como a igreja se insere nesse meio? O que devemos fazer e como a família se insere na igreja, que se insere nessa sociedade desafiadora? E qual é o desafio? Trabalhar, mostrar ao mundo a diferença que nós temos dentro desse conceito. Como trabalhar então união, interação na igreja diante dessa sociedade polarizada? Para entender a polarização, a melhor coisa que me vem à cabeça é você imaginar uma bateria. Uma bateria tem dois polos, positivo e negativo. Então o que acontece é isso, ou é um ou é outro, em que não há consideração do meio termo, dentro da igreja ou fora da igreja. Por que tem que ser um ou outro? O pastor Ilquias Paim, diretor da Convenção Batista Brasileira, em uma das suas falas na convenção, nos disse o seguinte: o amor sólido, transigente, em tempos de liquidez intransigente. Repito, para que fique guardado no coração, nos corações dos irmãos, nós temos que ter um amor sólido e transigente, em tempos de uma liquidez intransigente. Há uma força superior que tenta colocar em nós, em nossos corações, essa ideia de divisão, essa ideia de polarização, de não considerarmos
o outro. Mas o que a palavra de Deus diz sobre isso? Por favor, abra a sua Bíblia, mesmo que o texto seja aqui projetado. Faça esse exercício. Abra a sua Bíblia no livro de João, Evangelho de João, capítulo 4, versículos de 7 a 21. João 4, de 7 a 21. Uma observação aqui para os irmãos, é interessante, o microfone é muito bom, né? O som é muito bom, maravilhoso, parabéns pela aquisição. Eu usava uma mão para segurar o microfone e a outra mão eu fazia minhas... Agora tem duas mãos para me usar, estou perdido, né? O que eu faço com duas mãos agora? Muito bem, vamos ao texto. O que diz a palavra de Deus? Dizendo dentro de um contexto da vida de Jesus Cristo, em que ele ia fazer uma viagem, e nessa viagem ele tinha que passar por determinado caminho, e quando estava passando por esse caminho, andando sozinho, Jesus para num poço, e ali ele tem um encontro com uma mulher, e dá-se a seguinte história. Nisto veio a mulher samaritana tirar água. Disse-lhe então Jesus: mulher, dê-me um pouco de água. E aí ele faz um comentário. Os discípulos não estavam ali, porque tinham ido à cidade comprar alimentos. Segue-se a história. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, me pede a mim, uma mulher samaritana, água para beber? E ele faz um novo comentário: pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus então lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e a quem está pedindo água, você lhe teria pedido que ele teria dado água viva. Disse-lhe a mulher: o Senhor não tem como tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e o seu gado? Jesus então lhe respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber a água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Versículo 15. A mulher então disse: Senhor, dá-me então dessa água para que eu não tenha mais sede e não precise voltar aqui para tirar a água. E ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu a mulher. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo, não tenho marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora você vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Versículo 19. Disse-lhe então a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos antepassados adoravam neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus então respondeu: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão ao Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Amém? Glórias a Deus. Feche os seus olhos. Vamos falar com Deus nesse momento. Glorioso, eterno e bom Pai, a Tua palavra foi lida. Lemos, Senhor, uma passagem onde o Teu Filho
teve um encontro significativo com a mulher samaritana e entendemos o quanto isso foi profundo e pode ser profundo em nossos corações também. Fale através do teu Santo Espírito, é o que lhe rogamos hoje e sempre, em teu poderoso nome. Amém. Glórias a Deus. É interessante essa semana, pensando sobre isso, na sociedade e essa polarização de pessoas sendo tratadas de uma forma tão diferente, e a sociedade sempre querendo empurrar em nós, em todos, goela abaixo, a sua nova verdade, digamos assim. Billy Graham falou isso há muitos anos atrás, que a sociedade está se esforçando para evitar a possibilidade de ofender alguém. Como parece que Billy Graham falou isso hoje? Como nós temos medo dessa ofensa de falar a verdade da Bíblia, e isso ofender uma pessoa, e você pode ser até, em algumas circunstâncias, responder judicialmente por isso. Mas Billy Graham continua dizendo, como a sociedade está se esforçando para você evitar a possibilidade de ofender alguém. E ele continua, mas não se importa em ofender a Deus. E como tem ofendido a Deus, e como nós temos ofendido a Deus, quando nós deixamos de atender ou de entender alguém. E eu trago aqui hoje esse texto, exatamente mostrando aqui como Cristo chega e abre o seu coração para aquela senhora, para aquela mulher, fazendo com que ela também abrisse o seu coração, para que ela pudesse ser incluída no reino de Deus, porque no reino de Deus há lugar para todos, inclusive para você e para mim. Então, inclusão, muito embora seja uma palavra do momento, inclusão social, inclusão também deve ser o ato em nossos corações de procurar pessoas para incluí-las socialmente, bem como para incluí-las no reino de Deus. O que é inclusão? Inclusão é o ato de incluir, de acrescentar, é o ato de buscar os diferentes, os indivíduos que habitam em determinada sociedade, mas que são colocados à margem, e podemos chamar de marginalizados. Isso é inclusão, é trazer para perto, é trazer para o reino. Qual o objetivo da inclusão? Você traz o indivíduo para perto de si ou para a sociedade para que todos tenham o direito de integrar em algo, e para o caso, integrar em um ambiente, ou integrar a igreja, ou integrar no reino de Deus. Foi esse o esforço de Cristo com aquela mulher, e digo, não é fácil. Às vezes não é na primeira incursão, nem na segunda e na terceira. Às vezes é preciso um exercício contínuo de busca e de oração. Mas para entendermos um pouco melhor a inclusão, alguns princípios, ou melhor, alguns dos principais sinônimos de inclusão, eu trouxe a vocês hoje. O que é inclusão? O que é sinônimo disso? É integração,
é envolvimento dessas pessoas, é enquadramento dessas pessoas, é abrangimento a essas pessoas, é abarcamento dessas pessoas, inclusão, enfim, é comprometimento de si mesmo com essa pessoa, determinado a essa pessoa. O que devemos fazer? O que faremos para isso? E para os irmãos entenderem melhor ainda o que é inclusão, é preciso que entendamos o que não é inclusão. Qual é o antônimo de inclusão? Aquilo que de fato é contrário a praticar a inclusão. Destaco aqui algumas palavras: delimitação. Estou no meu território. Aqui ninguém mexe. Eliminação. Estou tirando da minha rede, principalmente da rede social, né, meus irmãos? Exceção, eu falo com todo mundo, mas com fulano não dá. Exclusão, limitação, restrição, suspensão. O contrário de inclusão, meu irmão, o contrário de inclusão é acepção. Quando você não inclui uma pessoa, não tem ela, ou não dá a ela o acesso ao reino de Deus, você está fazendo acepção dessa pessoa. Romanos 2,11 nos traz Paulo dizendo: Deus não faz acepção de pessoas, porque nós vamos fazer. E é por isso que li esse texto e que vamos tratar dessa história, para que você entenda o que Cristo fez, o exercício que Cristo fez para incluir essa mulher na sociedade, entre os judeus e principalmente no reino de Deus. Grande é esse exemplo de Jesus Cristo. Jesus, primeiramente, não polarizou. Primeiro fato. Por que chamo a atenção disso? Jesus passa por essa região. A grande maioria dos judeus dava uma volta de aproximadamente, porque a cidade que ele estava, a cidade que ele ia, dentro desse caminho era aproximadamente 10 quilômetros, mas os judeus davam uma volta de 30 quilômetros, mais ou menos, para não passar dentro da cidade de Sicar, para não passar diante desse poço, porque ali tinha samaritano. Alguém com quem o judeu não se relacionava. Entende isso? Havia basicamente, então, ali onde Jesus estava vivendo, naquele contexto, dois grupos. Somente dois grupos. O primeiro grupo era o grupo dos judeus. E o segundo grupo era o resto. Seja lá quem for. Não é judeu, pronto, acabou. Nós não falamos, nós não dividimos, nós não relacionamos, a não ser comercialmente. Não havia relação, principalmente se isso fosse tratado com alguém como um samaritano. E por isso Jesus entra nessa questão. O que existia ali nada mais é do que o sistema de castas. Pessoas separadas por uma ordem social aleatória, talvez, e ainda temos isso até hoje. O texto diz que Jesus, passando por ali sozinho, estava cansado, era meio-dia, o texto diz que era a hora sexta. O dia era dividido em 3 e 3 horas. Então a terceira hora era 9 horas, a hora sexta, meio-dia. E por aí vai. O dia era contado entre dia e noite. O dia era só de 6 horas da manhã às 18 horas.
Por isso, a hora nona, meio-dia, o sol a pino. Jesus então para diante daquele poço e se depara com uma mulher. E se depara com a mulher samaritana. Essa separação, essa polarização de mulher e de samaritana contamina. Havia toda uma sociedade ali contaminada. E contaminava a sociedade, e contaminava o Estado, e contaminava a família, e por que não? Contaminava a igreja, conforme contamina até hoje. Enquanto não entendermos essa igualdade que nós temos diante do Pai, nós não conseguimos vencer essa ou qualquer que seja a outra polarização. A diversidade é que faz a beleza do mundo. A diversidade é que faz a beleza do mundo. Pessoas diferentes. Tratamos disso hoje, lá na Escola Bíblica Dominical, em Boa Vista dos Matos. Essa diversidade de pessoas. Um é colérico, o outro é fleumático, o outro é isso, o outro é aquilo. E o reino de Deus vai trazer todo mundo dentro de um campo só. E fazer com que trabalhemos com aquilo que Deus nos deu. Cristo podia ter aproximado dessa mulher com a plena hostilidade que lhe trazia no sangue, por ser judeu. Mas ele não foi hostil, nem com a mulher e nem com ninguém. Jesus não tratou ninguém com intolerância. Intolerância é não aceitar o outro, não aceitar o outro em si pelo que ele é, ou não aceitar o outro pelas ideias que ele tem. E o nome disso é preconceito, em que eu penso que o outro tem que fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, quando eu quero e como eu quero. Então, quando vejo o outro, eu crio o preconceito que o outro é ruim e que eu sou o bom. O preconceito é conceito antes de conhecer a pessoa. Jesus não conhecia a mulher samaritana. E nem por isso ele chamou ela de samaritana. E nem por isso ele deixou de falar com ela. Mas ela usou esse preconceito contra ele. Como pode você, ser um judeu, dirigir a palavra a mim, uma mulher samaritana? Tanto que isso estava encravado dentro da alma dela, dentro do coração dela. Esse sofrimento por ser rejeitado. Jesus é esse modelo do nosso comportamento hoje, dentro de uma sociedade líquida, em que os valores pouco valem, em que aquele conceito familiar todo foi esvaído, e por isso que é chamado de sociedade líquida, porque ele escorre e vai para o ralo. Os valores que você aprendeu com os seus pais, os valores que Deus nos deu aqui. A sociedade quer empurrar isso tudo para o ralo. E a igreja, o sustentáculo, para que possamos levar essa verdade às pessoas que ainda não têm Cristo no coração. O ser humano é difícil. Nós somos difíceis, e eu me incluo, porque sei que sou. Às vezes a aparência até engana, mas dentro de uma sociedade difícil, de um momento difícil, eu trago aqui o destaque para os judeus. Era de uma dificuldade tremenda
a convivência entre ele e os outros povos. Há um escritor, um historiador, René Peterson, além de escritor e historiador, ele é um tradutor, fez tradução de vários documentos, ele fez uma coletânea de vários documentos, mais antigos sobre a história do judaísmo, e em um desses documentos escritos tem uma carta romana, um pedido do imperador romano no ano de 1952, dando plena ordem para que se expulsasse todos os judeus de Roma. De tanto sofrimento que ele tinha com esse povo. Vejam, essa nação que foi escolhida para ser o povo de Deus, hoje é convidada para sair de determinado local, porque ninguém conseguiria ou conseguia conviver com eles. Isso é fato. E contra fato não há argumentos. Está na história, depois você pesquise no Google se quiser. O paradigma judaico é esse: exclusão. Não se misturar, não aceitar ninguém que venha para o reino de Deus. Eles viviam isso, eles sentiam isso, eles faziam isso. E esse não é o nosso exemplo. Glórias damos a Deus por isso. É preciso, meu irmão, encurtar as distâncias. É preciso encurtar as distâncias. É preciso que a igreja se aproxime da sociedade. É preciso que a igreja viva e conviva com a sociedade, ou é preciso que a igreja seja igreja em meio à sociedade, onde está inserido. É preciso que você seja igreja. As diferenças antes, no tempo do judaísmo, eram enormes. As diferenças hoje ainda são grandes. Nós vencemos muitas batalhas, glórias a Deus por isso. E por que digo que vencemos? Historicamente, o conceito da mulher antiga, e em alguns países até hoje, tem pouco ou quase nenhum valor. Mas eu ressalto aqui alguns ditados que tinha sobre a mulher samaritana, que eram verdadeiros paradigmas que deveriam ser quebrados. O primeiro deles: pior que ser uma mulher é ser mulher samaritana. É doído. Isso machuca a alma da mulher, do ser humano, da criatura de Deus. E não é só esse. A saliva de uma mulher é impura. Esses são os conceitos no tempo de Cristo. Veja a mágoa das pessoas e das mulheres, como se sentiam reprimidas, e Cristo demonstrando o contrário disso. E o último dos ditados para os irmãos, que eu digo sobre as mulheres dessa noite: as mulheres são responsáveis pelo pecado ter entrado no mundo. Quem nunca ouviu isso, levante a mão. Já ouvi isso várias vezes, inclusive dentro da escola bíblica dominical. O culpado do pecado ter entrado na humanidade é a própria humanidade. A pessoa que falou isso certamente não pode levantar a mão, porque ele não cometeu nenhum pecado. Todos nós cometemos. E então, dentro desse conceito, vivendo dentro dessa sociedade arcaica e primitiva, Jesus aborda a mulher e toma a iniciativa. Guardem isso. Toma a iniciativa. Jamais a mulher iria dirigir a palavra, sequer o olhar para ele. Jamais.
Jesus então busca quebrar esse paradigma. Veja aí no versículo 9. Ela responde para ele quando ele pede água. Ela responde para ele: como tu, sendo judeu, pede água para mim, uma mulher samaritana? Se pudesse traduzir o texto todo, ela diria: você ficou louco de dirigir a palavra a mim? O que está acontecendo dentro da sua cabeça? Ela não conseguia conceber isso. Por que que ele falaria com ela? Nem quer que seja para pedir água. Warner Bohr é um alemão, doutor em teologia. No seu comentário Esperança sobre o Novo Testamento, algo maravilhoso, trata esse tema especificamente e alguns outros. Ele diz aqui que a aproximação de Jesus era de uma forma de submissão. Olha, faça algo por mim. Olha para mim. Perceba que eu estou aqui. Perceba que eu tenho algo para lhe dar, mas não diretamente. Ele pede: dá-me de beber. Pense nisso. Pense nisso. Olha a imagem novamente. Olha Jesus tendo esse diálogo com essa mulher. Que coisa interessante. Beber. Dá-me algo para beber, água para beber, melhor colocando. Pense isso, beber, bom, beber onde? Beber como? Onde? Não tinha copo descartável. Percebem isso? Não é como hoje, que você pode dar um copo para a pessoa que está te pedindo água e falar: não, é descartável, pode descartar no lixo. Não tinha. Onde Jesus ia beber? A mulher levava um cântaro e também um copo? Provavelmente não. Ela já estava carregando um peso e já carregava o peso do cântaro, mais o peso da água. Mas está diante de Jesus, e Jesus lhe pede: dá-me de beber. Coloque a imagem, por favor, da mulher, para que a gente perceba bem essa história. Olha, e quando a gente pensa isso e vê essa imagem, parece que isso ficou lá no passado, há mais de 2023 anos atrás, né? Dentro da nossa história, tem mais do que isso, não é preciso. Mas veja o que aconteceu comigo essa semana, mais precisamente, sábado de manhã. Sábado de manhã, ontem, às 8 e pouco da manhã, fui pegar o meu carro na oficina, tinha umas pessoas ali varrendo a rua, as funcionárias da prefeitura, né? São chamadas de garis, varredoras, garis. E eu falei com elas sobre a importância de se hidratar. Olha, vocês estão trabalhando no sol, o sol é forte, tem que hidratar, tem que tomar água. E eu não vejo vocês com a garrafinha para carregar a sua água e beber, nenhum de vocês tem. Alguém dá água para vocês quando você solicita? É assim que funciona? Não. Outra disse para mim: nós evitamos beber água. Mas como assim? Você está trabalhando no sol, estava quente. Era próximo a 9 horas. Estava muito quente. Nós evitamos de beber água para que nós não tenhamos a necessidade de ir ao banheiro. Mas não faz sentido? Faz, moço. Ninguém deixa a gente usar o banheiro. Faz, moço. Nem o banheiro comercial. Se é num hospital,
se é numa clínica, eles não gostam que a gente use. Sabe do que nós estamos tratando aqui? Da mulher samaritana, invisível, ninguém vê, ninguém percebe, ninguém olha, ninguém trata, ninguém dá um bom dia, são invisíveis até hoje, não só elas, mas uma grande gama da nossa sociedade. Li uma matéria certa vez, que diz que nós precisamos de aproximar das pessoas. Talvez no interior não seja tão grande isso, mas nos grandes centros nós percebemos prédios com 32 andares, cada andar tem 2 apartamentos, então tem 64 famílias morando, e nenhum sequer conhece o vizinho da frente. E por isso o comentarista lá diz: vá ao seu vizinho e lhe peça sal. Vá ao seu vizinho e lhe peça sal. A mesma estratégia que Jesus usou. O texto não fala se Jesus estava com sede ou não. Não é essa a questão. É a estratégia que ele usou para ir e pedir algo que ele tinha. Jesus é o Filho de Deus. A estratégia que o comentarista colocou aqui é a mesma. Vá lá pedir sal. É algo que você tem certeza que todo mundo tem em casa. E não vai constranger a pessoa. Mas você encontra aí uma grande oportunidade. O que Jesus estava procurando ali era uma oportunidade de abrir um diálogo. Era uma oportunidade de conhecer e se fazer conhecido. Jesus fez isso. Jesus está trazendo a você para que você faça isso também. E há uma particularidade nesse texto que me chama muito a atenção. De tudo isso que Jesus estava fazendo, da evangelização ali, sozinho, ele está dizendo a você: olha, é possível que você faça também. Use a mesma estratégia. Aproxime das pessoas. Às vezes só precisa um bom dia. Às vezes só precisa uma interatividade. Como está você hoje? Aí o dia vai. A pessoa fala tudo. Porque você abriu o leque para aquilo. Então o evangelismo, a inclusão na igreja, a inclusão dentro do reino de Deus, passa por você. Passa pela igreja, passa por mim. Essa é a nossa responsabilidade. É por isso que estamos aqui. E veja que estrategicamente, Jesus pegou os discípulos e falou assim: vai comprar alimento para nós. 12 homens para ir ao supermercado. Imagina a bagunça. Perceberam isso? Um homem sozinho já faz bagunça demais. Imagina 12. Mas mandou os 12, vai lá comprar. Agora eu vou mostrar para os meus como evangelizar. Olha como é que você começa uma conversa. Olha a estratégia. Além disso, Jesus tirou eles de lá. Está no versículo 4, ou melhor, está no versículo 8 do capítulo 4. Jesus mandou: vai lá comprar as coisas. Por que Jesus tirou eles de lá? Lucas 9, 52 a 55, o texto vai ser projetado aí. Olha o que diz o texto. Olha como que é o judeu. Jesus disse: indo eles, entraram em uma aldeia de samaritanos. Eles quem? Jesus e os discípulos. Ok? Entraram numa aldeia de samaritanos para lhes preparar pousada. Mas os samaritanos da aldeia não o receberam, porque eles tinham um aspecto de quem decisivamente ia para Jerusalém.
Então, se está indo para Jerusalém, ele é o quê? Judeu. Vendo isso, 2 discípulos, e ele cita aí quem são. Lucas dá nome aos bois. Tiago e João perguntaram para Jesus. Olha a ousadia do ser humano, gente. Senhor, queres que mandemos descer do céu fogo para consumir? Misericórdia. Somos assim. Buscamos a destruição das pessoas quando nós não buscamos a construção delas. Estamos encaminhando para o fogo do inferno. E Jesus, porém, voltando, os repreendeu. Entenderam porque Jesus estava sozinho? Tem hora que vai atrapalhar. E ele disse, olha, você tem condição de ir lá e fazer sozinho. Essa semana também li sobre Lao Tse, do taoísmo chinês, no seu livro O Caminho da Virtude. Ele diz algo muito interessante. A alma não tem segredo que o comportamento não revele. Vou falar de novo, devagarinho para vocês. A sua alma não tem nenhum segredinho aí guardado que o seu comportamento, as suas palavras não revele. Inclusão, meu irmão, é isso, é viver, é sentir a vida do outro, é estar no lugar do outro. E para isso você precisa de amor, amor ágape. Amor ágape é o amor mais profundo. Ágape é uma palavra grega que diz que é aquele amor que se doa, é aquele amor incondicional, é aquele amor que se entrega. É o que Jesus estava fazendo ali, buscando naquela pessoa a condição de trazê-la para o reino, com todo o amor que ele tinha. Amor ágape é compreender o outro, mesmo que ele seja diferente de você, mesmo que ele pense diferente de você. Nem todo mundo tem que pensar igual a você. Cristo amou você, Cristo mostrou o amor para você. E lá para a mulher samaritana, Cristo demonstrou o seu amor, dirigindo a palavra a ela e pedindo, volto a insistir, algo que ele já tinha. E hoje, dentro da sociedade, dentro da igreja, pregamos amor. A TV prega amor, a internet fala de amor e vendem esse amor. Mas que amor é esse que divide as pessoas, que afasta as pessoas? Diz para a esposa que a ama, mas a trai. Diz para o esposo que a ama, mas não tem nenhuma consideração por ele. Diz para os filhos que os ama, mas os deixa jogados, sem amor e sem lhes instruir no caminho. Que amor é esse? Como demonstrar amor a uma pessoa que pensa diferente? Para isso nós precisamos de ouvir esse diferente. E às vezes para ouvir é preciso que você provoque a fala. É preciso que você inicie esse diálogo. E às vezes a provocação é mínima e você tem que ouvir. Cristo provocou a resposta da mulher. Cristo provocou para conhecer o coração dela. E ela dialogava com Jesus, mesmo sem saber que Deus encarnado estava diante dela. Olha a grande oportunidade, e aí eu abro aqui o leque mais uma vez.
Quantas vezes Cristo já se apresentou diante de você? Está lá no versículo 12. O diálogo que ele teve com essa mulher, 12 em diante. E quantas vezes Cristo se apresenta diante de você hoje e faz provocações, com mensagens, com textos bíblicos, com contextualizações, e você não ouve. Segundo dizia a afinada minha mãe, Dona Hilda, irmã Hilda, quebra pau no ouvido. É preciso ouvir. É preciso que nós também estejamos preparados a ouvir o questionamento dessas pessoas, sobre o que elas vão falar. Não, mas a Bíblia fala isso. Espera aí, onde é que está isso lá? E foi o que ela fez com Jesus. Perguntou para ele, mas falam os judeus que o lugar de adorar é em Jerusalém. Aqui em Samaria nós falamos que é o Monte Gerizim, está no versículo 20. E onde é afinal? Jesus amavelmente ouve a mulher. E o ouvir quebra a barreira. E como quebra? Quando ele disse, olha, eu vou te explicar isso melhor. Vai lá, corre lá e chama o marido. E ela disse, eu não tenho marido. Ele podia muito bem virar as costas, eu não vou perder tempo com isso. Virar as costas e ir embora. Mas Jesus insistiu dizendo, olha, isso é verdade. Você falou uma verdade. A falta de amor, meus irmãos, compromete a audição. E quando compromete a nossa audição, como é que nós sentimos isso? Ele nos leva ao julgamento. Está vendo? Olha lá, fulano é isso, Beltrano é aquilo, Ciclano é aquilo outro. Tudo porque nós não sentimos o que a pessoa sente ou pensa. Você é desafiado hoje a ouvir. Provoque as pessoas para a inclusão. Ouça o que as pessoas têm a dizer. Ouça. Fale menos. Ouça mais. Outro ponto que nós precisamos é adquirir a sensibilidade do Espírito Santo para perceber oportunidades. As oportunidades passam e jamais voltam. A samaritana percebe que Jesus tem algo diferente. Olha, eu vejo que és profeta. Eu vejo que você está falando a verdade. E aqui eu abro o leque novamente. Olha, você que ainda não tem Cristo no coração. Ela percebeu que havia algo diferente naquilo. Ela percebeu que havia algo diferente na mensagem. Para quem não tem Cristo hoje, a mensagem de Cristo é essa, é clara, olha, eu quero te incluir no meu reino. Olha, independente do que seja a sua vida, eu quero você aqui para restaurar, para te dar a alegria, e no final do texto fala, para te dar uma água que salta para a vida eterna. Era essa, e é essa a proposta de Cristo, e é essa a proposta que nós devemos apresentar às pessoas. Abra seu coração para isso, abra seu coração para ouvir a voz de Deus. E sabe o que nos faz levar a isso? O amor de Cristo é que nos auxilia a abrir os corações, a ter essa sensibilidade do Espírito Santo, a ter empatia com as pessoas. Empatia é se colocar no lugar dela. A ter paciência com as pessoas, paciência de ouvir um subordinado, paciência de ouvir um filho, paciência de ouvir a esposa, ouvir o esposo, paciência de ouvir o vizinho, paciência para ouvir os problemas de um colega de trabalho. Peça essa força a Deus, a força do Espírito Santo.
a força para que você tenha a coragem e o princípio de não negociar os seus valores. Diante dessa sociedade polarizada, eu sou cristão, eu vivo o cristianismo, eu sou o cristianismo, eu sou a igreja, eu vivo a igreja. Divergência, pensamentos convergem ao amor de Cristo. É para isso que existem as divergências de pensamento. Há uma música mais antiga, um corinho, chamávamos assim de corinho, não sei se hoje é corinho, se é coro, por aí, né? Que dizia o seguinte, ou melhor diz, né? Eu preciso de você. Podem falar. Vamos começar de novo? Eu preciso de você, você precisa de mim, e nós precisamos de Cristo até o fim. É assim. Não há como viver independente. Não há como viver isolado. Até o ato de você viver isolado é um ato social. Não há cristianismo isolado. Não há cristão isolado sem igreja. Se você crê em Jesus Cristo, o seu local é em comunhão na igreja. Por que você está fora? Nós precisamos demonstrar esse amor ao mundo através da essência do Evangelho. A essência é isso, a palavra de Deus, através do amor. Jesus diz, você não é casada, disseste bem. Jesus não diz para ela, você não é casada, você teve 5 filhos, 5 maridos, você teve isso, você teve aquilo. Não. Disseste bem. Mas vá lá chamar. Não há exclusão, muito pelo contrário. Não há polarização de judeu e samaritano. Imagino eu, depois que os discípulos chegaram ali, mas que negócio é esse? Como é que Jesus está conversando com uma mulher? Como é que Jesus está conversando com uma mulher samaritana? Como é que Jesus está conversando com a mulher samaritana e o nome é prostituta? Sabe por que essa mulher estava lá 12 horas, meio-dia, sol a pino, buscando água? Porque as outras mulheres samaritanas não aceitavam que ela fosse junto. Não aceitavam. Ela era excluída até no meio das mulheres. As mulheres iam de manhã ou à tardezinha, quando o sol estava mais fresco. Ela ia meio-dia, sol a pino. Ninguém vai me incomodar. E ela teve um encontro precioso com Cristo naquele dia. E levou toda a família dela a ter esse encontro com Cristo. Sabe por quê? O amor cria vínculos. O amor cria vínculos. O amor não separa. O amor não degrada. O amor cria vínculos. O amor cria vínculo com Cristo. O amor cria vínculo no casamento. O amor cria vínculo com o nosso semelhante. O amor abre portas, como abriu as portas do coração da mulher para receber a Cristo, como pode abrir as portas do seu coração. O amor está comprometido com a verdade de Deus, a verdade do Evangelho, a verdade inegociável, a verdade irrevogável e a verdade intransferível. Olha, isso é importante. Que essa verdade seja inegociável, irrevogável e principalmente intransferível, porque ela vai chegar no seu coração e trazer as mudanças necessárias para que você se torne um filho de Deus, e você não consegue transferir isso para outra pessoa. A pessoa tem que abrir o coração e receber
Por isso que é intransferível. Hoje, com a liquidez, tudo é permitível. Tudo será. Até a exclusão social. Não negocie seus valores. Não negocie seus princípios por nada. Você é servo do Deus vivo. Não abra mão da sua bênção. Não abra mão da sua salvação. Não abra mão da sua igreja. Não abra mão da sua família. É irrevogável. É inegociável. E é intransferível. Por que então nós não participamos dessa polarização, seja judeu, samaritano, onde quer? Porque nós sabemos onde adorar, nós sabemos o que é ser o verdadeiro adorador, nós sabemos que Cristo responde-nos com amor, e nós sabemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Está escrito no versículo 24, que ele citou para a mulher samaritana. O amor não é um sentimento, o amor é atitude. É preciso que nós demonstremos esse amor, a alegria e a força desse amor a todos aqueles que convivem conosco. E finalizando em João 13:35, diz que nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se amarem uns aos outros. Quando os cristãos se reuniram, não estou falando de judeus, mas quando os cristãos se reuniam, a reunião deles fazia diferença. Fazia tanta diferença que o historiador Tertuliano escreveu nas suas apologias e mandou essa carta de apologia para o imperador Cláudio, dizendo: vede como eles se amam. Os cristãos, hoje a polarização tenta tirar isso da gente, dividir a igreja, dividir o povo de Deus. O amor é a resposta para a nossa união. O amor, aliás, é a única resposta. Lembra que eu falei lá no início, que estava lá João e Tiago, e que queriam mandar fogo do céu para queimar os samaritanos. Depois, o livro de João, esse texto que eu li agora, e ainda no livro de João, capítulo 3, versículo 17, diz, depois de João 3,15, João 3,16, João 3,17 diz, o Filho do Homem veio salvar o mundo e não colocar fogo. João entendeu a mensagem. E a nossa esperança hoje é que você entenda essa mensagem. Falar, viver o amor de Cristo. Paulo, escrevendo aos Coríntios, fecha com chave de ouro essa mensagem de hoje. Ele diz em 1 Coríntios 3,13, depois de falar tudo sobre o amor, depois de descrever de uma forma bem bela o amor, ele diz, agora pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor. Estas três, porém, a maior dessas é o amor de Deus. Glórias a Deus, que esse amor esteja em nossos corações, em nossas vidas, sempre nos dando a capacidade de amar e de viver. Eu preciso de você, você precisa de mim e nós precisamos de Cristo. Vamos cantar mais uma vez essa música para que possamos entender o amor de Cristo em nossos corações. Vamos ficar em pé, irmãos? Vamos cantar para encerrar esse culto e você vai dizer para a pessoa que está do seu lado enquanto nós cantamos que você precisa dela e ela precisa de você. E nós vamos caminhar juntos até a volta de Cristo, amém? Oh
Glórias ao bom Deus. Nós precisamos um do outro. Não deixe de precisar das pessoas, não deixe de buscar as pessoas, porque é assim que nós conseguimos levar o amor de Cristo aos corações necessitados que estão aí ao nosso derredor. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus mais uma vez. Ó glorioso e eterno Pai, obrigado por termos esse privilégio de chamá-los de Pai. Que possamos, Senhor, ter entendido o seu amor para conosco. Que possamos, Senhor, ter entendido o sacrifício de Cristo pelas nossas vidas. E que possamos receber do teu Santo Espírito a iluminação para entendermos a tua vontade e o teu propósito sobre a nossa vida. A igreja do nosso Senhor Jesus Cristo diz: amém. Glorificado seja Deus. Excelente semana a todos vocês.